a Copa Maria Bonita. Vamos continuar falando sobre esporte, só que agora aqui no nosso estúdio e com ela, Nath, que já chegou, vai trazer muito resultado. CSA aí, estou sabendo que foi goleada, né, Natália? Bom dia. Muito bom dia, Mara. Muito bom dia a você que está acompanhando mais um Gazeta News, edição manhã. Agora vamos falar do nosso bloco de esporte. Como você disse, Mara, sexta-feira já é de lei. A gente traz aqui toda uma variedade de jogos que a gente vai ter pelo final de semana, mas a gente vai começar já trazendo alguns resultados, porque Alagoas acordou feliz. Felicíssima, né, gente? Mas vamos lá. Começando pelos resultados da Copa do Brasil. Isso mesmo, a gente vai trazer agora os resultados dos jogos de ontem que a gente teve pela Copa do Brasil, os últimos jogos da segunda fase. Ontem a gente teve mais 3 jogos e a gente tinha o nosso representante alagoano em campo. Vamos começar pelos outros dois? A gente teve a vitória do Atlético Paranaense para cima do Guarani, Furacão que abriu 2-0, o Guarani ainda chegou a diminuir, mas o Furacão fez mais um golzinho, saindo com 3-1 e garantindo a classificação também para a próxima fase. No segundo jogo, teve outra goleada. O Vila Nova venceu a equipe do Rio Branco por 6-0. E o destaque dessa partida, acho que o ponto importante dessa partida, foi que o Vila Nova fez 1-0 ainda no primeiro tempo, estava segurando esse resultado e na metade do segundo tempo faz mais 5 gols. Um acarretado atrás do outro. Então o Vila Nova não estava satisfeito com 1-0 que ia se encaminhando, foi lá, fez mais 5 gols e garantiu essa classificação também para a terceira fase da Copa do Brasil. E agora vamos falar do nosso representante alagoano, CSA, que mais uma goleada ontem no Estádio Repelé, às 9h30 da noite. Estádio Repelé que recebeu um público legal ontem, apesar do horário também por ser o meio de semana. Teve uma média de 6.000 pessoas ontem no Estádio Repelé. E a gente vai dar uma olhadinha agora nos gols dessa partida, desses 5 gols que o CSA marcou ontem. Foi um jogo muito bom da equipe, além do resultado que foi marcado. O primeiro gol saiu logo no começo do primeiro tempo, Golaço, com um golaço, um chute despretensioso, né, até do Guilherme Cachoeira, engana ali o goleirão. E aí, minutos depois, a gente tem uma sobra para o Kellinson. E aí ele também chuta de fora da área e também outro golaço. Ele comemora bastante. Aí a gente tem agora o terceiro gol do CSA, o gol do Thiago Marques. Thiago Marques, um dos grandes artilheiros do CSA na temporadas passadas também. E aí veio ele de novo, não se ficou satisfeito com um, fez outro com o passe do Guilherme Cachoeira, fazendo 4-0 para o CSA. Todos esses gols saíram no primeiro tempo. No segundo tempo, com o passe do próprio Thiago Marques, Brian vai lá e fecha tudo, toda e qualquer possibilidade que ainda tinha para a equipe do Tunaluso, fazendo o 5-0. Como eu falei, como eu citei, né? O CSA, além do resultado, que foi um resultado muito importante, traz uma confiança, fez um jogo muito bom. E, Mara, ainda vou falar que cabia espaço para mais. O CSA ainda desperdiçou algumas oportunidades, poderia ter sido com um placar muito mais extenso do que foi, mas foi um grande jogo. E com essa vitória, o CSA também garante a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil e arrecadou o valor de 2,3 milhões de reais com essa classificação. Valor esse que vai ser muito importante para o segmento e planejamento do CSA na temporada. Verdade. Muitos clubes, inclusive, né, decidem apostar realmente todas as fichas na Copa do Brasil por esse retorno financeiro que sempre acaba ajudando bastante todos eles. Vamos então dar uma conferida agora, Nath, como é que ficou essa classificação para a terceira fase? Vamos lá? Isso, a gente vai trazer agora um painel com todos os times que estão classificados para a Copa do Brasil. São bastante times, a gente vai ter ainda todos os sorteios. E a gente tem aqui, né, começando tudo em ordem alfabética, Aparecidense, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Botafogo da Paraíba, Brusque, Capital, Ceará, Corinthians, CRB, nosso outro representante alagoano entrando nessa terceira fase da Copa do Brasil também, Criciúma, Cruzeiro, CSA, que se classificou ontem, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Maracanã, Maringá, Náutico, Novo Horizontino, Operário, Palmeiras, Paysandu, Red Bull Bragantino, Retrô, Santos, São Paulo, Vasco da Gama e Vila Nova. Essas são todas as equipes que estão classificadas para a terceira fase da Copa do Brasil. E essas equipes elas vão ser separadas em 2 potes. A gente vai estar mostrando também como que vai funcionar esse sistema de sorteio, né? A gente tem o pote 1 e o pote 2, esses potes que são classificados a partir da classificação geral do ranking da CBF. A gente olhando aqui, a gente tem o pote 1 e o pote 2 com as equipes que eu mencionei anteriormente e a gente vai ter o cruzamento desses potes. Ainda vai ser liberado a data prevista para o sorteio acontecer, mas esse sorteio
sorteio agora para a terceira fase da Copa do Brasil, teremos jogos de ida e de volta, não apenas jogos únicos, como a gente tem nas duas primeiras fases. Com jogos de ida e de volta, vão ser sorteados também quem vai começar jogando em casa, quem vai realizar outro jogo fora, quem vai ter os mandos de campo, na verdade. Então, esses sorteios vão acontecer ainda mais para frente, a gente vai fazer questão de trazer as datas também, e fica aí, né, já os questionamentos, os palpites, quem será que os nossos representantes alagoanos vão enfrentar? Pois é, vamos aguardar então, né? Agora, Nath, vamos falar sobre esse assunto que eu sei, o alagoano está ansioso por amanhã. Afinal de contas, vai ter o jogo de volta da final do Alagoano, né? Pois é, o torcedor alagoano só pensa nisso. Só pensa Passou uma semana, e eu acredito que tenha sido a semana mais longa do torcedor do CRB, do torcedor do Asa, esperando por esse jogo de volta da final do Campeonato Alagoano. No jogo de ida no estádio Corécia da Mata Fonseca, sábado passado, a gente teve um empate por 2-2, e agora, amanhã, né, também às 4 horas da tarde, agora no estádio Repelé, o maior palco do futebol do nosso estado, a gente tem CRB e Asa realizando esse jogo de volta, e fica aquela, né, tá tudo em aberto. Foi um empate no jogo de ida e quem sabe o que a gente pode esperar nesse jogo de volta. A única promessa é que a gente vai ter um jogo bom, um jogo muito disputado. É a quarta final consecutiva em que essas duas equipes estão disputando, né? Foram 4 anos seguidos a gente tem do CRB e Asa, e nas últimas 3 deu CRB. E fica aí, né? O que o torcedor está achando? Vai dar galo de novo? Será? Ou será que o fantasma vai querer surpreender? Nossa, vamos aguardar, né? Até porque estou sabendo, né? Fui até dar uma conferida, ingressos ali da torcida do CRB totalmente esgotados. Então a gente também vai ter um Rei Pelé lotado ali, topado de gente, muito torcedor e a expectativa, né? Aí para saber quem é que vai levantar essa taça esse ano, né, Nath? Vamos continuar falando sobre finais de estaduais, só que agora vamos fazer aquele giro pelo Brasil, né? Isso, além do nosso campeonato estadual aqui, a gente vai ter aqui amanhã, a gente vai ter mais jogos nos campeonatos estaduais durante todo esse final de semana. Então a gente selecionou aqui os principais estaduais para você ficar ligado, a gente fazendo questão de trazer uma agenda aqui do futebol para você poder acompanhar. Vamos começar aqui que a gente vai ter final do Campeonato Mineiro, ali quase no mesmo horário da final do Campeonato Alagoano, final do Campeonato Mineiro que também está no seu jogo de volta. A gente vai ter América Mineiro contra o Atlético às 4h30 da tarde. No jogo de ida, o Atlético venceu por 4-0, então chega com uma super vantagem, deixando agora o trabalho para o Coelho tirar todo esse resultado. A gente também, no próprio sábado, a gente vai ter a final do Cearense. Esse ainda é o jogo de ida que vai acontecer entre Fortaleza e o Ceará às 4h30 da tarde. Agora, passando para o domingo, a gente tem mais 4 finais de campeonatos estaduais. A gente começa com a final do Paulista, que ela vai acontecer às 6h30 entre Palmeiras e Corinthians. Jogo de ida também. Partindo para a final do Carioca, esse daqui já é jogo de volta. A gente mostrou no meio de semana que a gente teve o jogo de ida lá com o mando de campo do Fluminense, onde o Flamengo venceu por 2-1. E no jogo de volta, no domingo, às 4 da tarde, a gente tem agora o Flamengo como mando de campo. Partindo para a final do Gaúcho, também às 4 da tarde e também no mesmo horário, partindo que também é jogo de volta. A gente vai ter Internacional e Grêmio, Internacional que no jogo de ida venceu por 2-0, então agora jogando em casa com uma vantagem, já está aí quase com o título encaminhado. Quem sabe o Grêmio vai surpreender nesse jogo. E a última final que a gente está trazendo aqui nessa super lista para vocês, a final do Campeonato Baiano. Jogo de ida às 6 horas da noite entre Bahia e Vitória, o clássico Bavi. Pois é. E olha, se você é amante do futebol, não pense que acabou não, tá? A sua agenda aí de partidas do final de semana. Vamos agora falar sobre Libertadores, Nath. Vamos falar de Libertadores, porque ontem, se na quarta-feira o torcedor estava meio angustiado com o resultado do Corinthians e na quinta-feira ficou remoendo e a gente ficou naquele pensamento, será que vamos ter outro representante brasileiro participando da Libertadores? O Bahia foi lá e bateu o pé e confirmou essa classificação. Na noite de ontem, a gente teve o confronto entre Bahia e Boston River e o Bahia fez questão de garantir que a gente ia ter sim mais um brasileiro disputando a Copa Libertadores. Bahia venceu o Boston River por 1-0 com gol do Jean Lucas aos 59 do segundo tempo. A gente teve uma Arena Fonte Nova lotada de torcedores do Bahia para acompanhar o Bahia agora de volta à Copa Libertadores para começar a disputar as fases de grupos. E fez diferença, né, esse resultado aí? Vamos lá conferir agora o que é a tabela ou mais jogos?
Agora a gente vai passar para outro esporte. Depois de ter falado bastante de futebol, vamos falar de outros esportes agora. Muito bem, vamos lá. Então vamos fechar com basquete e tênis. Isso. Acho que eu decorei certo. Agora a gente vai falar um pouquinho de basquete, que ontem a gente também teve rodada do basquete, mais uma semana de NBA, muitos jogos bons para a gente estar dando uma acompanhada. E ontem a gente teve 5 jogos. A gente teve a vitória dos Bucks para cima dos Lakers. Lakers que não conseguiram a vitória, vinham de uma excelente sequência durante essa semana, mas acabaram sendo derrotados pelos Milwaukee Bucks. A gente teve a vitória dos Wizards para cima dos Pistons, a vitória dos Warriors para cima do Magic, a vitória dos Nets para cima do Bulls. Desculpa, o Magic venceu os Pelicans. Ali a gente teve a vitória dos Warriors para cima dos Kings e a vitória dos Nets para cima dos Bulls. Além dessa rodada que a gente teve na noite de ontem, a gente também teve algumas notícias que rodaram aí o mundo do basquete. Porque hoje é aniversário dele, Stephen Curry. Oh, apenas. Hoje é aniversário do Stephen Curry. A gente vai trazer Stephen Curry que ontem chegou à marca de 4.000 cestas de 3 pontos. Então, assim, além de comemorar o aniversário, ele também está comemorando novas marcas. E a gente trouxe ali também um card com todas as conquistas do Stephen Curry até agora, né? Conquistas apenas coisa básica e que ainda segue contando. 4 vezes campeão da NBA, MVP da final de 2002, 2 vezes MVP da NBA, 11 vezes NBA All-Star, 10 vezes All-NBA e um membro do time de 75 anos da NBA. Então, ali um cara cheio de títulos que está comemorando aniversário hoje. Tranquilinho, tranquilinho. Tranquilinho, coisa básica. E além do aniversário do Stephen Curry, que a gente fez questão de trazer também esse marco dele atingindo 4.000 cestas, a gente também vai falar dos Lakers, que apesar de terem perdido a partida de ontem contra os Bucks, o Luka Doncic, ele se tornou o terceiro Laker na história a anotar mais de 45 pontos, 10 rebotes e 5 mais 3 pontos em uma mesma partida. Então, apesar dessa derrota dos Lakers, é claro que os torcedores dos Lakers não gostaram do resultado, mas ainda vendo aí que as suas estrelas estão brilhando no time. Muito bem. E para a gente encerrar, Nath, vamos falar sobre tênis, né? Falar sobre tênis, porque ontem a gente teve João Fonseca em quadra, que representou o Brasil e representou muito bem. João Fonseca venceu ontem, o João Fonseca que jogou contra o alemão Jan-Leonard Struff. Eu botando todo o meu alemão aqui para jogo mais uma vez. Ele venceu por 2-1. Foi até em certo momento uma partida tranquila. João Fonseca venceu o primeiro set por 6-1, acabou perdendo o segundo por 6-4 e venceu o terceiro set, garantindo aí essa vitória por 3-1, por 6-3. Essa partida que foi pelas oitavas de final do Challenge Phoenix e que hoje já não dá nem para sentir saudade do João Fonseca. Todo dia tem jogo do João Fonseca. De novo vai entrar na quadra, né? De novo ele entra em quadra. A gente ainda não tem um horário definido, mas a previsão é que seja pelas 11 horas da noite novamente, como foi ontem. E agora ele vai enfrentar um francês pelas quartas do Challenge Phoenix. Ele vai enfrentar o Hugo Gaston, que atualmente está no ranking na posição 93. Nath, muito obrigada pelas suas informações. Fechamos então esse giro aí dos esportes. Nath volta com a gente na segunda-feira. Muito obrigada. Bom final de semana para você. Vai acompanhar, né, a final do Alagoano, tantos jogos aí. Pois é, Mara, muito obrigada mais uma vez por estar aqui para a gente falar de muito esporte. Um ótimo dia para você, um ótimo dia a todo mundo que acompanhou também mais um Gazeta News, edição manhã nesse nosso bloco de esportes. E segunda-feira eu estou de volta trazendo o resultado de todas essas partidas. Muito bem, obrigada mais uma vez, tá? Bom dia.